Olá, meus amados e amigos, irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e abundante. Aqui quem vos fala é o evangelista Valnei dos Santos e hoje nós estaremos nesta breve reflexão falando sobre o papel do Espírito Santo. E o texto que nós estaremos meditando nesse momento se encontra lá no livro de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz assim: E eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, como nós anteriormente dissemos, estaremos refletindo aí sobre o papel do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo de Deus? Sabemos que ele veio com um propósito, ele foi enviado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, que rogou ao Pai, como nós lemos aqui, para que ele enviasse um outro Consolador. E realmente, verdadeiramente, foi enviado esse outro Consolador, que é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo do Senhor. E nós estaremos falando aí, refletindo sobre a função, o papel, sabe, do Espírito Santo de Deus aqui na terra e na vida, o propósito que ele tem na vida de cada ser humano que habita aqui na terra. Amados, o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Ele é o nosso Consolador, como nós lemos. Ele é quem nos guia em toda a verdade. Ele nos faz lembrar o que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele nos capacita para testemunhar. Ele nos ajuda em nossas orações. Ele nos santifica e também nos concede os dons espirituais. E entre as suas muitas funções, há algumas que precisamos ter revelação à luz da nova aliança, para que possamos desfrutar de uma vida cristã saudável. Por que o Espírito Santo foi enviado à terra? Primeiro, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A maioria dos crentes pensa no Espírito Santo unicamente como o poder de Deus. Para esses, a comunhão com o Espírito é apenas para se ter poder para pregar, expulsar demônios ou curar enfermos. No entanto, o Senhor Jesus disse que o Espírito viria para convencer. Mas muitos crentes acham que ele veio para condenar, para nos acusar quando nós pecamos. Precisamos ler cuidadosamente a palavra de Deus. Ele convencerá o mundo. Essa é uma verdade. Ele convencerá o mundo. O primeiro ponto a destacar é que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, porque o crente, ele já foi convencido. O mundo precisa ser convencido do pecado, para que possam se arrepender e serem alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Em segundo lugar, ele convencerá do pecado. O Espírito Santo está trabalhando para convencer aqueles que ainda não creem ou ainda não aceitaram Jesus Cristo como eterno e suficiente Salvador de suas vidas. Para uma pessoa nascer de novo, ela precisa ser antes convencida do seu pecado, crer no Senhor Jesus para ser salva. E em terceiro, o Espírito Santo, ele também convence da justiça. Uma vez que alguém é convencido do pecado,
o trabalho do Espírito Santo continua, e a tarefa também é convencê-lo da justiça divina. A justiça do Novo Testamento é a de que Cristo nos foi dada pela graça, por meio da fé. O Espírito também nos convence do juízo. Por que será que precisamos ser convencidos do juízo? Porque se o evangelho da salvação foi pregado a nós e recusamos, fica claro que o juízo de Deus virá sobre todos os filhos da desobediência. E um dia teremos que prestar contas ao Criador de todas as coisas, ao justo juiz da terra. Deus não será injusto em condenar alguém sem antes dar ao ser humano a possibilidade de se arrepender e crer no Salvador Jesus Cristo. O diabo já está julgado e condenado, e não nós que já confessamos ao Senhor Jesus. O juízo é sobre o príncipe desse mundo e não sobre nós, porque aceitamos a Cristo, estamos em Cristo e com Cristo, vivemos para Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 10, vai falar e testificar, afirmar essa declaração. O alvo do diabo é trazer acusação à vida do crente. O Espírito Santo não é nosso acusador. Seu papel é convencer, nos convencer de que o juízo não está mais sobre nós, e sim sobre o príncipe desse mundo. É ele também que intercede por nós perante o Pai. Por que o Espírito Santo foi enviado à terra? Para testificar que somos filhos. Esse é mais um dos atributos ou da função do Espírito de Deus, testificar que somos filhos. Porque na nova aliança, o Espírito Santo ele está o tempo todo testificando no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16. Quando Jesus ele foi batizado no Rio Jordão, os céus se abriram sobre ele e o Espírito veio em forma de uma pomba, e o Pai do céu bradou em uma alta voz, dizendo: este é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, me regozijo. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Em Lucas capítulo 4, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá, ele permanece jejuando e orando por 40 dias. E quando o diabo aparece, qual foi o principal questionamento que ele fez a Jesus? Se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. Lucas capítulo 4, versículo 3. Essa é a questão que muitos não entendem. Se você não tiver convicção de que você é filho, você viverá o tempo todo atemorizado, com medo de Deus, tentando convencer aos outros de que você é filho. Amado, essa convicção precisa e deve estar, primeiramente, dentro de cada um de nós, dentro de você. O medo nos faz fugir, o medo nos afasta, o medo nos faz se esconder, mas o que você precisa saber é que quem produz esse medo é o diabo, o pecado ou a falta de convicção de quem nós somos em Deus. E aí, as dúvidas surgem sobre o amor de Deus na sua vida. No dia em que Adão pecou, primeiro ele sentiu vergonha e depois foi tomado de medo e por isso se escondeu. O diabo não mudou. Até hoje ele age da mesma forma.
Qualquer erro que cometemos, ele nos acusa e sopra no nosso ouvido que não somos de fato filhos de Deus. Por isso, na nova aliança, o Espírito Santo trabalha o tempo todo, testificando no nosso espírito: você é filho de Deus. Você não é mais escravo, você não precisa viver atemorizado, você não precisa ficar se escondendo de Deus. Deus colocou o espírito de filiação em nós e por esse espírito nós clamamos: Abba, Pai. Você é filho e você tem um pai que lá dos céus olha por você. Ele abençoa a sua vida, ele ouve a sua oração, ele cuida de você aqui na terra. E outra coisa, por que o Espírito Santo foi enviado à terra? Para testemunhar que somos perdoados. Primeiro, nós vimos que o Espírito Santo convence. Convence de quê? Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois nós vimos que ele testifica. Testifica o quê? Que somos filhos de Deus, filhos amados do Senhor. Mas agora nós veremos que o Espírito Santo, ele é testemunha. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que fala de algo que viu e ouviu. O Espírito Santo nos dá testemunho de que fomos completamente perdoados. Ele foi a principal testemunha de que o sacrifício de Cristo foi aceito e de que nós fomos perdoados. Se você quiser conferir isso, abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 15 ao versículo 17. Esse é o texto mais poderoso que um cristão pode ouvir na nova aliança. Aqui, o testemunho é para nós e não em nós. Há muitos que não desfrutam desse testemunho do Espírito. Alguns sintomas se manifestam naqueles que estão debaixo da condenação, como uma sensação constante de incapacidade. A pessoa sempre está se sentindo incapaz. Ela nunca se sente pronta para realizar a obra, para atender o chamado do Espírito Santo. Quem está debaixo de condenação tem essa constante sensação de incapacidade. Eu não posso. Quem sou eu? Eu não sei fazer. Está sempre dando desculpa. Pessoas assim estão sempre procurando colocar a culpa nos outros para justificar também os seus fracassos. Quem está debaixo de condenação vive se escondendo de Deus. É gente que não desfruta da comunhão com Deus, vive o tempo todo fugindo da presença de Deus. Outra coisa, vive com um sentimento de passividade. Quem está debaixo de condenação vive com um constante sentimento de passividade. Elas simplesmente não reagem aos comandos de Deus. O tempo passa e a pessoa não faz nada. É comum a pessoa ter sentimentos de inferioridade. Pessoas assim ficam o tempo todo se comparando e tem muita dificuldade nos relacionamentos. Veja, a condenação não promove nenhum bem na vida da pessoa, só coisas negativas. Portanto, não creia nas acusações mais do que você crer no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Quando aceitamos acusações, desonramos ao Espírito Santo. Para vencer todos os argumentos do inimigo contra nós, precisamos apenas crer no sangue, no poder que há no sangue de Jesus, no sangue que nos purifica, que nos santifica, que nos perdoa, que nos lava e nos torna limpo diante de Deus.
Quem aceita as acusações de Satanás está negando o poder do sangue da cruz. Mais uma vez que você aceita o sangue, o poder de Satanás está anulado, porque o sangue de Jesus tem o poder de anular todo o poder das trevas. Romanos capítulo 8, versículo 1. O motivo pelo qual não há condenação é porque os nossos pecados foram todos cravados na cruz do Calvário. E pela justa lei de Deus, um mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Jesus, ele foi moído pelas nossas iniquidades, para que nós fôssemos livres de toda acusação e condenação do inferno. Amém? Amados, que palavra, que reflexão gloriosa. Então, eu quero, desejar a tua vida, a tua família, o teu coração, a tua mente, o poder de Deus, o evangelho de Deus, a justiça de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida as bênçãos do Senhor, as misericórdias do Senhor. Eu quero profetizar na tua vida o perdão do Senhor, que haja sobre ti um arrependimento tal e uma mudança de mente, para que, o sangue de Jesus, uma vez sobre a tua vida, não haja mais nenhum tipo de medo, de condenação, de temor e nenhuma sensação de inferioridade. Você tem e você é um filho de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em ti. Eu declaro isso pela fé, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Fica aí, meu amado, um abração do seu amigo, do seu irmão em Cristo, evangelista Valnei dos Santos.